Com os senhores, professor Lemuel Rodrigues Silva, de Natal, do Rio Grande do Norte. Boa noite a todos e a todas. O Cariri recebe hoje, como já foi dito, dezenas de pesquisadores, escritores, historiadores, sociólogos, antropólogos, curiosos, para discutir a temática do cangaço. E é um desafio. É um desafio porque nós nos deparamos com a historiografia do cangaço, com muitas contradições, com muitos discursos de mitificação. Nos deparamos com muitas obras que, com todo respeito aos seus autores, servem muito mais como fontes de pesquisa do que como obras analíticas do tema. Mas eu não vou me deter na minha fala a Lampião ou ao Padre Cícero. A minha temática hoje é cangaço e religiosidade no Nordeste do Brasil, mas eu não vou me deter aos dois nomes, Lampião e Padre Cícero. Claro que eu não os excluirei, nem podia fazê-lo, né? Imagine na terra do Padre Cícero e falar sobre cangaço e religiosidade, esses dois personagens não podiam estar de fora, né? Mas eu darei ênfase a um elemento que eu considero unificador do cangaceiro e do beato. É o sertanejo. O beato é um sertanejo, o cangaceiro é um sertanejo. Então, eu vou trabalhar sempre dentro de uma perspectiva de que nós estamos falando do sertanejo. E levanto um primeiro questionamento para que nós possamos refletir ao longo da minha fala. Como é que o sertanejo se via diante da violência impetrada pelo cangaceiro e pela volante? Porque para mim, eu não vejo muita diferença entre o cangaceiro e a volante. Ambos cometiam as mesmas atrocidades, cada qual em nome dos seus financiadores, daqueles que os protegiam, que bancavam as suas ações. Do outro lado, o sertanejo estava diante do discurso dos beatos, discursos milenaristas ou discursos messiânicos, que poderia terminar em tragédia também. Da mesma forma que o ato do cangaceiro terminava em tragédia, o ato do beato podia terminar em tragédia. E nós podemos citar aqui pelo menos duas no Nordeste: Canudos, nos sertões da Bahia, e Caldeirão, aqui na região do Crato. Ambos foram frutos de discursos religiosos de Antônio Conselheiro e do Beato Zé Lourenço, do Padre Cícero, do Severino, no caso do Caldeirão, porque a gente não pode centralizar no Beato Zé Lourenço, até porque o grande nome religioso do Cariri era o Padre Cícero, não era o Zé Lourenço. Então, tanto o cangaceiro quanto o beato, o fim da sua trama podia ser a tragédia, como já citamos. A tentativa de nós entendermos um pouco a religiosidade sertaneja, essa cultura sertaneja, porque a religião é cultura, e como cultura ela modifica. A cultura não é algo estável, ela se constrói, A gente também não pode falar de apenas a cultura singular, são culturas, Ela é dinâmica, ela está sempre em construção, certo? Essa temática da cultura sertaneja voltada para a religião, ela já foi extremamente debatida, discutida por autores consagrados, Gunter Paulo Suss, Oscar Bioso, Eduardo Ronet, Riolando Aze, tantos outros já discutiram essa temática. Discussões que chegam a conclusões, às vezes contraditórias, se não contraditórias, preconceituosas. Oscar Bioso, por exemplo, ele afirma
em uma de suas obras, que a religiosidade do sertanejo, ela era um patrimônio de classes sociais exploradas e oprimidas. Essa afirmação, ela demonstra um caráter preconceituoso muito grande, porque divide as crenças religiosas, né, conforme a posição social do fiel. Sendo assim, as camadas mais pobres, que demonstram sua fé de uma maneira instintiva, fugindo às regras pré-estabelecidas pelo catolicismo oficial. A outra conclusão dele apresenta o conceito de popular como algo que não representa a realidade do Brasil, tendo em vista o caráter mestiço de nossa gente e de nossa cultura. Religiosidade, da maneira como nós escutamos ou lemos em muitas obras, dá uma ideia, né, de fanatismo, de algo pequeno, de algo esdrúxulo. E o interessante é que essa característica, ela é sempre definida para os segmentos mais pobres. O fanático, o mestiço, é sempre aquele que visita, que participa de romarias, porque quem vai a Roma ou quem vai a Jerusalém é peregrino. Ninguém chama os peregrinos de Jerusalém, que vão para bons hotéis, vão de avião, evidentemente, de fanáticos. Podem chamar os islâmicos, mas os cristãos que vão a Jerusalém, que têm condições financeiras de ir a Jerusalém, não chamam de fanáticos, são peregrinos. Então, a maneira como o Beoso trabalha essa ideia de religiosidade é um caráter preconceituoso, né? Ele afirma que essa manifestação, ela é típica das classes subalternas. Outro autor também, que sua obra é carregada de preconceito, é Billy Chandler, né? Para vocês terem uma ideia, sei que uma grande parte deve ter lido a obra de Chandler. Veja o que ele afirma, quando ele faz um esboço sobre o padre Cícero. Ele diz: embora merecesse a reputação de ser um homem excepcional, não era fora do comum, naquela região, ver o povo considerar como santo uma pessoa que se destacasse por sua religiosidade. Os que o precederam, assim como os que se seguiram, foram padres carismáticos, místicos, sinceros, fanáticos, embusteiros, desequilibrados e às vezes perigosos. Para a massa ignorante e supersticiosa do Nordeste, todas essas figuras populares tinham uma característica em comum: possuíam poderes mágicos, ou, para os mais sofisticados, eram eficazes intercessores junto à força ou às forças que governam o universo. A religião do povo do sertão, aparentemente romana, católica, porém de uma modalidade bem mais popular, não está longe do primitivismo. Uma afirmação carregada de preconceito contra o sertanejo, em especial contra o nordestino. Fanático, carismático, místico, são conceitos que ele utiliza em sua obra, que nós encontramos nas culturas religiosas de vários povos, em várias regiões do planeta, e nem assim são chamados de fanáticos, perigosos, etc, etc. Um terceiro autor que trabalha essa temática da religiosidade é Gunther Paulo Suss, só que ele trabalha a ideia de religiosidade de forma diferente do Chandler e do Beoso. Ele afirma que o caráter popular da religiosidade abrange todos os costumes e vivências religiosas do povo, sejam eles de origem africana, indiana, protestante, católica, espírita ou pagã. Então o caráter popular não está no segmento que você pertence, está no caráter mestiço da sua formação cultural. Então popular não é aquilo que é do povo necessariamente. Povo aqui deve ser entendido, na percepção do autor e dos anteriores, como povão, como os segmentos desfavorecidos. Povo, gente, nós.
popular, é aquilo que está para todos. Então, e a nossa cultura, ela é, caracterizada por esse misticismo. Ora, quais as origens da nossa cultura? Nós temos, além dos povos nativos, nós temos origem nos africanos, no europeu, herdamos deles, tanto a cultura judaica como a cultura cristã. Essa é a nossa cultura religiosa. Nós somos um povo mestiço, não apenas no aspecto físico, nós somos um povo mestiço na nossa cultura, nas nossas crenças, nos nossos costumes, nos nossos comportamentos. Herdamos de Portugal essa proximidade com os santos. A cultura sertaneja, hoje já modificada, como eu disse anteriormente, você não pode estabelecer, nem deve, o caráter estático da cultura. A cultura sertaneja, no período histórico que nós estamos estudando, uma das suas características era a proximidade do fiel muito mais do santo do que de Deus ou de Cristo. Os santos, para os sertanejos, eles estavam no seu dia a dia. Eles buscavam, junto aos santos, resolver problemas do cotidiano, problemas diários, dívidas, seca, problemas familiares de casamento, aí no cangaceiro, fechar o corpo, o patuá, as rezas fortes. A salvação, parece que ela fica um pouco distante. Eu não tenho que me preocupar com a salvação, eu tenho que me preocupar em não morrer, em curar-me de uma doença, ou evitar que o meu gado morra, ou que eu perca a minha produção. Essa é uma característica da religiosidade do sertanejo. Essa característica e esse comportamento do sertanejo, ele vem muito das santas missões, que tiveram uma importância fundamental, no século XVII, principalmente os oratorianos e os capuchinhos franceses. A postura desses missionários das santas missões era uma postura extremamente viável para o sertanejo. Os missionários, eles viviam o cotidiano do sertanejo. Ele levava a mão à massa, ele caminhava pelas vilas, ele ia às comunidades. Não era o fiel que ia à igreja, ao núcleo urbano. O missionário ia à comunidade. Ele caminhava junto com os fiéis. Ele não era carregado em redes ou em palcos de madeira. Não. Ele era um missionário formado, preparado para encarar a dura vida do sertanejo. E ele tinha habilidade para isso. Ele não era apenas um missionário, ele era um líder político nessa comunidade. Ele sentia as mesmas necessidades do sertanejo, porque ele vivia a vida do sertanejo. Ibiapina, Padre Cícero, Antônio Conselheiro, são herdeiros das práticas das missões. Se verificarmos toda a vida do Padre Cícero, a vida do Padre Ibiapina, a vida do Padre Rolim, a vida de Antônio Conselheiro, nós veremos neles resquícios da postura e das ações dos missionários. Essa conduta do sertanejo, ele entra em contradição, ele se choca com o catolicismo oficial, com o que determinava Roma. Vivíamos um momento de mudança radical na igreja, o processo de romanização, determinação do Vaticano, que essa postura mais popular, mais voltada para uma dinâmica da religiosidade entre os sertanejos,
desse fortalecimento dos santos, dessa mistura, né, afro, nativo, europeu, que gerou isso que Rouanet chama de cristianismo moreno. O Vaticano condenava. E aí começa, né, a buscar mudanças radicais na estrutura da igreja. Vou lembrar ao público que algumas obras faziam parte da vida do sertanejo, evidentemente daqueles que sabiam ler. Missão Abreviada, escrita em 1868 por um padre português. Imitação de Cristo. A primeira Missão Abreviada, a última publicação dela, se não me falha a memória, foi em 1904. Imitação de Cristo, não, é uma obra que ainda está sendo publicada, e é a obra que depois da Bíblia, no mundo cristão, é a obra mais lida. E a Imitação de Cristo era livro que estava lá nas mãos dos beatos ou dos sertanejos que sabiam ler. As Horas Marianas, outra obra que também fazia parte do cotidiano do sertanejo. Então nós nos deparamos com uma cultura religiosa que você encontra uma origem pelo seu caráter mestiço, uma origem pelo seu discurso e pela sua prática. Se a gente sair um pouco da religiosidade e ir para o cangaço, ora, a vida de um bandido, e quando eu uso o termo bandido, né, eu sei que eu mexo com algumas pessoas, porque tem alguns escritores que pode até não defender publicamente, mas contempla na sua obra, coloca Lampião como herói, como salvador da pátria. Não sei quem fez uma observação aqui na entrada, que Lampião não viveu para ver o resultado dos seus planos. E tecemos um comentário ali no público, pensamos iguais, eu e o casal. Que planos? De matar mais gente? Ou será que passa pela cabeça de alguém, e o pior é que passa, que Lampião tinha um projeto social para o Brasil, para o Nordeste, que Lampião era um revolucionário no sentido político, ideológico do termo. A vida do bandido, não importa em qual século ou em qual sociedade, ele desperta interesse do povo. Robin Hood para os ingleses, Jesse James para os americanos, Pancho Villa, os mexicanos, e Lampião para nós. Nós nos deliciamos quando nos assistimos espetáculos teatrais, dança, ouvimos música, lemos um livro que enaltece os nossos heróis. É um momento de gozo, esplendor. A gente percebe um patriotismo, um nacionalismo, por incrível que pareça, nós percebemos um patriotismo, um nacionalismo, uma identificação muito maior com o Lampião do que com o hino nacional. Nos causa mais emoção Lampião do que o hino nacional, que é um símbolo de patriotismo em todas as sociedades do mundo, em todos os países, mais ou menos, aliás, me desculpe, me equivoquei, nos mais desenvolvidos. O americano é extremamente nacionalista, o inglês é extremamente nacionalista, o francês, idem. Nós não, nós nos desprezamos um símbolo de patriotismo. Por quê? Está fora de moda? Ou só quando a seleção brasileira entra em campo, na Copa do Mundo? Nós fazíamos esse comentário hoje, eu, o professor Emanuel Braz, Múcio, sobre essa questão. Ora, devemos chamar a atenção dos historiadores, dos sociólogos, antropólogos, pesquisadores que não têm uma formação
mais específica na área de história, mas que não deixam de ter sua importância, ter sua competência e serem pessoas comprometidas. É preciso que a gente tenha cuidado com as narrativas. Ao invés da ênfase ao bandido, é importante que a gente estude a realidade de suas vidas, a sociedade na qual viveram e morreram. Se retroagirmos um pouco na história, período colonial, nós nos deparamos com aquelas famílias que foram responsáveis pela destruição dos sertões, pela matança dos índios, pela ocupação ou reocupação dos sertões com o gado. Essas famílias, depois que se estabeleceram, que se consolidaram, que proporcionaram essa colonização dos sertões, era muito comum ter seus bandidos ou seus grupos armados em suas fazendas. Era o seu morador, o seu agregado, em troca de serviços ocasionais. O meu morador é meu morador, mas quando eu precisar dele, ele será o meu capanga, o meu pistoleiro. Quantos de nós não já ouvimos falar, ou já lemos, ou tivemos algum amigo, um parente, cuja família, no passado, não se envolveu em conflitos com outras famílias? No estado de Pernambuco, no estado da Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará. Como foi que surgiu o bando do senhor Pereira? Vamos ver se não foi na origem de conflitos entre duas famílias, cada qual com seus capangas. No período imperial, famílias lado a lado, em lados opostos. A família que estava no poder usava a polícia para perseguir a família que estava na oposição. Família na oposição significava bandidos. Vamos persegui-los, vamos prendê-los. Eram bandidos simplesmente pelo fato de estarem na oposição. Mas na hora que eles ascendiam ao poder, quem se tornava bandido eram os outros. Quando se proclamou a República, que os bandos foram gradativamente se tornando independentes, alguns já até antes, aí a polícia passou a ser o cangaceiro das famílias que estavam no poder. As famílias institucionalizaram a violência através da polícia. Eu não precisava mais de ter um bando de jagunços ou bancar um grupo de cangaceiros, porque eu tinha em minhas mãos a polícia para fazer o serviço sujo que eu não tinha coragem de fazer. Então a polícia matava em nome do Estado. Quem fosse aliado, a vida. Quem fosse inimigo, a morte. Ora, relacionar cangaço com religiosidade, a gente chega a um ponto que verifica o quê? Qual era a conduta do cangaceiro em termos de religião? É diferente de um cidadão comum, de um sertanejo comum? Não. Não é. Não é por quê? Porque do ponto de vista de crenças, do ponto de vista de religiosidade, não há diferença entre o cangaceiro e o sertanejo agricultor, porque ambos são sertanejos. A diferença está onde? Que o cangaceiro cometia crimes hediondos. Qual a diferença do cangaceiro para o beato? Do ponto de vista da religião, nenhuma. Ambos tinham a mesma origem de formação. A diferença é que a arma de um era o fuzil e o punhal, e do outro era a Bíblia, ou a missão abreviada, ou as horas marianas, ou a imitação de Cristo. Uma vida itinerante, de violência, de bandidagem, de assaltos, sequestros, etc. O outro, uma vida itinerante, de comunidade em comunidade, pregando a palavra de Deus. Planos de Lampião, planos de um beato,
Aí você pode falar em planos. Beato Zé Lourenço concretizou um plano, que eu vou discordar, dos que dizem e afirmam que Caldeirão foi uma experiência socialista, que Caldeirão foi a primeira experiência de reforma agrária. Calma lá, gente. É perigoso você trazer um fato da década de 30 do século 20, fazer uma relação com o final do século 20 e século 21, e colocar uma bandeira do MST no Caldeirão. É perigoso. Sabe por quê? Assim procedendo, estamos sendo tão radicais e injustos com o Beato Zé Lourenço e as centenas de famílias que ali viveram, como a polícia foi. Estamos usando o mesmo discurso da direita, conservadora e reacionária. Mesmo discurso. Por que nós não olhamos para o Caldeirão com um olhar da simbologia religiosa? Não estou dizendo que a comunidade do Caldeirão não teve o seu caráter de igualdade, de fraternidade. Não. Eu estou afirmando que não foi uma experiência socialista, nem um projeto de reforma agrária. Zé Lourenço, Severino Tavares, eram conservadores. A sua formação política, que todos nós temos uma formação política, era uma formação da Igreja Católica Conservadora. Como é que esses homens iam ter uma prática, aliás, ia montar uma comunidade socialista? Ah, mas não estou falando do discurso não, professor, estou falando da prática. Sim, mas você não pode afirmar isso. Você não pode afirmar isso. Você está afirmando isso a partir de discursos de fabricação, talvez da imprensa, que denegriu o Caldeirão, ou dos autores que quiseram, fruto da influência do marxismo na década de 60, Rui Facó, por exemplo, mais recente, Tarcísio Alves, da Federal de Pernambuco, Cláudio Aguiar, Cláudio Aguiar é do Romance, é outro, esqueci o nome dele, que chegou ao cúmulo de dizer que o Caldeirão era o centro de irradiação de uma grande guerrilha na região do Ceará. Respeito a posição, mas critico, nego, rejeito. Os cangaceiros tinham relação com os padres? Sim. Os padres tinham relação religiosa com todo mundo. O padre podia se negar a abençoar um cangaceiro? Antes de ser cangaceiro, ele era um cristão, um devoto, era um homem simples, era um sertanejo. Ele veio da terra do torrão nordestino, cumprimentava o padre da mesma maneira que um vaqueiro, que um coronel, que um empresário, que um comerciante industrial. E o padre vai se negar? O cheiro do sertanejo que nós temos, que eu estou sentindo aqui nesse teatro hoje, o cheiro de sertão. Como eu comentava com o Múcio na viagem, quando nós íamos saindo de Natal, passando por um curral, o cheiro da bosta do gado, que a gente só sente legitimidade no Nordeste e no sertão, que é um cheiro gostoso, honesto, puro de nossas raízes, o cheiro do curral. E o padre que tinha proximidade com esse sertanejo era o padre que tinha na sua batina o cheiro do curral, do jumento, do cavalo, da palmatória. Então ele não podia se negar a se aproximar do cangaceiro. A igreja e o padre para o cangaceiro é uma âncora, o sertanejo é uma âncora. Quando é que um cangaceiro frequentava a igreja? Uma missa, uma missa. É complicado, mas ele ia à igreja.
Talvez de manhã cedo, talvez de noite, na escura, entrava. Talvez se tivesse algumas pessoas, entrasse desarmado, em respeito ao ambiente. Então a igreja e o padre se constituem âncoras para o cangaceiro. Uma escritora francesa, Emily Grossman, esteve aqui já no Ceará. Ela diz, na obra dela, ela faz uma colocação que eu achei interessante. Ela diz assim: excluído das práticas católicas da comunidade em que pertencia, isso ela está se referindo a Lampião. Lampião assumiu as funções de padre no seio do seu grupo. Celebrava a missa da manhã para seus companheiros, para mostrar que era um chefe profundamente piedoso, que desempenhava o papel de pastor no seio do seu grupo. Leu o ofício da manhã aos seus companheiros, deu sua nova versão ao Padre Nosso e mandou ensiná-los aos seus cangaceiros, e deixou-se fotografar lendo o ofício cercado pelos seus companheiros. Contradição. O cangaceiro beato? Não. Cangaceiro cristão? Sim. Como é que eu vou entender uma figura que é a contradição? Um assassino frio, calculista, que pudesse ao mesmo tempo demonstrar tanta devoção e respeito às coisas sagradas? Ou será que essa piedade e respeito ao sagrado não passava de uma estratégia para fortalecer o seu poder sobre o bando e sobre a população, para que o povo sertanejo acreditasse que ele era um pobre injustiçado, que só estava ali porque não teve outra opção? Teve sim, teve. Nós temos opções. Então o sertanejo também tem. Beato Zé Lourenço podia ser um cangaceiro, Severino podia ser um cangaceiro, mas não foram, fizeram outra opção. Lampião podia ser outro, não era antes. As inúmeras reportagens publicadas pela imprensa à época do cangaço, que nós temos acesso direto ou através de terceiros, mostram-nos um comportamento espantoso dos cangaceiros, em especial do Lampião. É bem verdade que a gente nunca pode se deixar pela imprensa, nós nunca podemos deixar levar pela informação da imprensa. A imprensa é um meio de comunicação extremamente manipulável, principalmente quando tem à sua frente pessoas inescrupulosas que só pensam no mercado. Aí é mais fácil fabricar, impor o nosso pensamento. Não devemos esquecer também que o cangaço é um tema extremamente rentável. Por isso devemos ter atenção muito especial a essas informações veiculadas pela imprensa, para que não sejamos mais um a perpetuar o mito do herói salvador das massas oprimidas e injustiçadas. O cangaço foi mitificado. Lampião, nem se fala. O cangaço foi mitificado e Lampião, cabeça de chave, usando a expressão do futebol. A literatura de cordel, por exemplo, ela é uma das responsáveis pela perpetuação, geração por geração, dessa imagem. Orações fortes, escapulários, rosários, medalhas de santos, medalhas de ouro e prata no chapéu, a literatura de cordel. E o mito da morte dele? A vida e a morte de Lampião, sua relação com seu bando, o tratamento que dispensava aos amigos e inimigos, são carregados de mistérios e de uma construção e perpetuação propositada do mito. Não são poucas as obras que procuram associar Lampião a um projeto de mudança social ou apresentá-lo como Messias. Não são poucas. De toda essa fabricação do mito, uma das que me chama mais atenção é o episódio de Angico. Polêmicas à parte, o episódio de Angico é coberto por uma nuvem carregada de interpretações e de provas concretas, entre aspas, a favor e contra a sua morte, entre aspas. Mas uma certeza existe em torno de Angico, e a plateia deverá ser unânime em concordar. É possível? Se for unânime, eu não gosto, eu quero discordo.
Qual é a unanimidade que penso eu? Existência de um traidor e de um traído. Essa é a unanimidade, a meu ver. Corrijam-me depois os especialistas. Ora, mas o que me chama a atenção em Angico? Das histórias que eu ouvi nas minhas andanças, na companhia de Paulo Gastão, na companhia de Aderbal e de outros conhecedores do fato, uma me chamou a atenção. Foi a narrativa em torno da traição de Pedro de Cândida. O traidor teria envenenado, entre aspas, o pão e o vinho, e depois teria oferecido aos cangaceiros. É a Eucaristia? É o Cristo? Na obra de Grospan, Jasmin, ela cita um poema de Mestre Isabelê. Ninguém no mundo se livra do golpe de uma traição. Em Té Jesus foi traído por um judeu sem ação e morreu crucificado sexta-feira da paixão. Lá na grota de Angico, no meio da escuridão, cercado por todo lado, ferido de supetão, foi pegado, foi traído o gigante do sertão. A poesia, o cordel, eu não estou reprovando, até porque eu sei. Cordel fabricou e perpetuou. Alguns autores, muito mais comprometidos do que com a discussão em torno do fato, perpetuaram. Ao cordel, ao cordelista, eu digo: pode enaltecer a arte, o artista é livre para pensar e criar. A arte não pode ser proibida. O cordelista, o poeta, o compositor, sempre digo que cangaço é um tema inesgotável. Eu não tenho nenhuma obra sobre cangaço. Eu tenho sobre política, eu tenho sobre religião, eu tenho sobre coronéis, mas eu estou com 3 anos que eu estou selecionando 10 obras do cangaço para começar a produzir meu primeiro livro sobre o cangaço. E vai ser em cima de quê? Das obras do cangaço. Eu vou fazer uma análise historiográfica de algumas obras. Vou me chocar e vou chocar muita gente. Mas o cangaço é isso. Quem não quiser ser chocado nem chocar, não entre nesse mundo. Fique em casa. Para finalizar, eu digo: o universo sertanejo, discurso de salvação, construção do paraíso terrestre, existência das irmandades, presença dos beatos, cangaceiros, famílias se digladiando em disputa pelo poder, violência contra a mulher, sangue, órfãos, choro, muito choro. Não. Isso aqui não é um roteiro de minissérie, não. Isso aqui é a realidade do sertanejo no período estudado. Esse cenário de sangue, suor, sagrado e profano, abrigou 2 figuras incontestes da nossa história: o cangaceiro e o beato. A primeira figura espalhou terror e admiração entre a população, fazendo pulular muitos neófitos seios de jovens abrasadas e de senhoras casadas, em busca da boca sedenta de algum bravo cangaceiro que, montado em seu cavalo alado, levasse-nas para longe daquele mundo de miséria e monotonia, para viver o conto de fadas delas. Pobres moças, pobres senhoras, pobre e miserável sonho, porém romântico e bonito. A história do Lampião e Maria é bonita, é uma história bonita. A segunda figura representava a pureza da alma e a utopia do paraíso celestial ou terrestre. Percorria sertões adentro e afora, esmolando sua sobrevivência e pregando a palavra de Deus. Esses são os herdeiros do sertão. E para finalizar, no universo sertanejo,
onde a figura do cangaceiro contracenava com a do beato, a rotina das famílias poderia ser quebrada pela presença inesperada de um bando de cangaceiros violentando e matando, ou de um beato prometendo a salvação para suas almas pecadoras. Obrigado. Obrigado, professor Lemuel Rodrigues Silva. Ângelo Osmiro, 3 minutos.